Naturalmente, como qualquer navegante de primeira viagem, encontrei-me extremamente perdido, sem saber do que se trata a renda fixa, variável, tesouro direto, LCI, CDI, CDB, enfim. Dúvidas que, imagino eu, são naturais a qualquer um adentrando na área. Essa minha decisão, diga-se de passagem, foi fortemente influenciada pelas aulas do professor Mário Saveri, que foi meu professor de Direito Econômico. Aos poucos, durante as aulas, o significado de cada uma daqueles nomes e siglas foi se clareando. Mesmo assim, por razões óbvias, o professor jamais nos recomendou uma carteira de ativos ou fez qualquer recomendação de investimento. Mas fato é que, quando se quer investir na prática, com a mão na massa, escolher as ações, colocar o dinheiro à prova. Nesse sentido, o manual que mais se recomenda para começar os estudos sobre investimentos e começar a pensar em como montar uma carteira de ações é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. A fama do investidor inteligente o precede. Tanto assim o é que o prefácio do livro, escrito pelo próprio Warren Buffett, inicia-se com: li a primeira edição desse livro no início de 1950, quando tinha 19 anos. Naquela época, julguei que ele era, de longe, o melhor livro que existia sobre investimentos. Ainda penso dessa forma. Eu concordo que é um bom livro sobre investimentos, mas apenas em uma leitura principiológica. O autor não se esquiva de entrar em análises bastante profundas do mercado, entretanto, um mercado muito diferente do atual, até porque o livro é de 1949. Significa dizer que várias partes do livro têm pouca valia para um leitor moderno, ou pelo menos foi essa minha impressão. Estudar a evolução dos preços das ações da S&P de 1941 a 1943, PG 90, por exemplo, não acrescenta muito para a leitura. Entretanto, de longe o que mais data esse livro é sua predileção pelos bonds, títulos públicos emitidos pelo governo americano. Até onde eu sei, hoje em dia temos opções muito melhores e mais diversificadas de investimentos. É também muito mais fácil investir no mercado fora dos Estados Unidos, que, embora seja a maioria do mercado acionário do mundo, por volta de 55%, não é o único. Por óbvio que Benjamin Graham não tinha como prever o futuro, mas acho importante fazer esse adendo de que, em recomendações puras de investimento, não acredito ser esse o melhor livro modernamente. Entretanto, como já mencionado, são os princípios que dão sentido à leitura da obra. A estratégia de investimentos de Graham é uma defensiva que privilegia a segurança sobre o risco, sem perder de vista os ganhos. Moderados, é claro. Essa é uma estratégia mais old school de se investir. Ou seja, você não vai render os surreais 1.400% por ano que as criptomoedas entregam. Realisticamente, algo em torno de 8-10% ao ano, o que já está excelente para o principiante. Entre as várias lições do livro, as que mais ficam na mente são: de que você deve entrar no mercado acionário pensando no longo prazo. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Preço e valor são conceitos dissociados, entre tantas outras, que não vou falar para não perder a graça de ler o livro. Cabe mencionar ainda os comentários feitos por Jason Zweig ao longo da obra. Eles são sempre bastante elucidativos, por vezes até mais que o próprio Graham, e expandem bastante o conteúdo, atualizando-o também, o que é certamente bem-vindo. É um conteúdo muito bom que acrescenta bastante para a obra. Em conclusão, é preciso reconhecer que livros não te dão dinheiro, não aumentam seus lucros, não diminuem seus gastos. Os livros em si não vão te fazer milionário. Nenhuma estratégia contida em nenhum livro torna ninguém milionário. Até porque, se fosse esse o caso, esse livro viveria esgotado em todas as prateleiras do mundo, e nós íamos todos para a pelada de sábado dirigindo Ferraris. O que os livros podem fazer, na minha humilde opinião, é te fornecer habilidades de análise crítica sobre o mundo e, no nosso caso, investimentos. Eu acredito que nessa obra, Benjamin Graham
fornece justamente isso para o investidor iniciante. Uma adequação de perspectiva e filosofia para obter sucesso no mercado financeiro. Apenas faço a ressalva que é um estilo defensivo e mais conservador de investir, que favorece o fator valor das empresas. Não tem nada de day trade nem cripto aqui. Particularmente, concluo me situando no mesmo grupo da maioria. É um excelente ponto de entrada no mundo financeiro.